que Deus não me escuta? Muitas vezes nos perguntamos por quê, em situações que consideramos de extrema necessidade, mesmo tendo invocado a ajuda divina, Deus não atende às nossas necessidades. Essa é uma pergunta que brota de um coração ferido, muitas vezes provado por sofrimentos pessoais, doenças, perdas, injustiças. Nesses momentos, o silêncio aparente de Deus pode se tornar uma prova de fé, colocando em xeque a confiança que depositamos nele. No entanto, a realidade espiritual é mais profunda e misteriosa. Deus não é um distribuidor automático de soluções, mas um Pai que age sempre para o nosso bem eterno, mesmo quando não conseguimos compreender seus silêncios ou seus nãos. A resposta a essa pergunta, que aflige muitos crentes, não é simples, pois os motivos pelos quais não recebemos a ajuda solicitada ao nosso Pai são muitos. Não se trata apenas de mérito, de justiça ou de tempo. Às vezes, o atraso de Deus é pedagógico. Ele nos ensina a paciência, a confiança, o abandono. Outras vezes, a graça que pedimos talvez não seja aquela de que realmente precisamos. E há momentos em que Deus já está agindo por nós, mas nossos olhos espirituais estão muito embaçados pela ansiedade, pelo apego ao que desejamos ou pela falta de escuta. Contudo, em vez de nos concentrarmos nas diversas circunstâncias em que parece que nossas orações não são ouvidas, gostaria de convidar você a refletir sobre outro aspecto. O centro da questão talvez não seja por que Deus não responde, mas por que nós não percebemos que Ele já respondeu ou está respondendo de outra maneira. Mudar o foco de Deus para nós mesmos, da exigência para a escuta, é um passo essencial no caminho da maturidade espiritual. Quando pedimos ajuda, somos realmente capazes de perceber as respostas que Deus, como Pai amoroso, nos dá a cada momento? Muitos crentes falam com Deus, mas poucos param para escutá-lo. E, no entanto, Deus fala, nem sempre com palavras audíveis ou sinais extraordinários, mas com uma voz interior suave, com os acontecimentos da vida, com a intuição que nasce no coração após uma oração sincera. Deus também fala por meio de outras pessoas, pela palavra das Escrituras ou pelas inspirações que nos orientam para o bem. Então, o que devemos fazer para conhecer a vontade de Deus, nosso Pai? A resposta é única e muito conhecida, embora muitas vezes esquecida em sua profundidade. Rezar. Rezar não como um dever ritual, mas como um respirar cotidiano da alma. Não apenas para obter algo, mas para permanecer em comunhão com o nosso Criador. Quando a oração se torna um encontro sincero, o próprio Deus educa nosso coração a desejar aquilo que Ele deseja para nós. Rezar com palavras próprias, conversar com Deus como se conversa com um pai. Esse é o convite mais profundo. Não recitar, mas falar. Não fugir para o formalismo, mas abrir o coração com autenticidade. Quando oramos com nossas próprias palavras, quando dizemos a Deus aquilo que diríamos a um amigo, então o relacionamento se torna verdadeiro, vivo. E só em uma relação verdadeira é possível escutar o outro. Sou um bom cristão, rezo todos os dias. Mas que tipo de oração você faz? O risco é grande. Rezar por hábito, repetir palavras bonitas, mas vazias, pensar que a quantidade substitui a qualidade. As orações já escritas, salmos, terços, liturgias, são riquezas imensas da nossa tradição. Mas, se não nos mergulharmos nelas com o coração, tornam-se apenas sons. Deus aprecia o louvor e a intercessão, mas deseja, acima de tudo, um coração que lhe fale sinceramente, como um filho que se confia ao Pai. Se nos limitamos apenas a esse tipo de oração, dificilmente conseguiremos perceber as respostas que Deus nos dá. Porque, muitas vezes, enquanto recitamos as palavras, nosso espírito está em outro lugar.
O coração está distraído, com medo, fechado. E Deus nunca força o coração humano. Ele espera que o abramos voluntariamente, com amor e liberdade. É por isso que é preciso abrir o coração. Deus deseja estar envolvido em nossa vida cotidiana, nas pequenas e grandes decisões, nas preocupações familiares, nos momentos de alegria e também na solidão. Nada é pequeno ou banal demais para Ele. A oração torna-se assim uma forma de amizade, um diálogo que se entrelaça com a própria vida. Falamos, sim, mas não escutamos. Esta talvez seja a condição espiritual mais comum, uma comunicação unidirecional, onde somos nós que falamos, pedimos, nos queixamos, mas raramente paramos para ouvir. No entanto, a escuta é essencial para captar os modos misteriosos com que Deus age. Imagine que você pediu: Senhor, hoje encontrarei no trabalho uma pessoa que, pela minha experiência, tem preconceitos contra mim e me tratará mal. E no momento da dificuldade, Deus te dá a força para responder com mansidão, a lucidez para não ceder à raiva, a graça para romper a cadeia do conflito. Mas, se você não estiver atento, poderá pensar que foi apenas uma ideia sua, um acaso. Na verdade, aquela foi a resposta de Deus. Deus sempre nos ouve, mas nem sempre estamos prontos para perceber suas respostas. A resposta divina nem sempre é espetacular, imediata ou visível. Às vezes é uma transformação interior, uma nova força, uma mudança que acontece com o tempo. O problema nunca é a ausência de Deus, mas a nossa falta de atenção. Por isso é fundamental habituar-se a conversar com Ele. Somente quem cultiva diariamente uma relação pessoal com Deus aprende a reconhecer sua voz, como a ovelha reconhece o pastor. A oração, com o tempo, educa a alma a uma nova sensibilidade, a um novo modo de ver a realidade. Nesse diálogo contínuo, Deus nos guia, nos consola, nos transforma.